E nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Amém? Hebreus 8, 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi te mostrado no monte. Amém? Nós falamos muito, eu vou pedir só para você ficar mais um pouquinho, que nós vamos ler mais um texto para juntar aí. Nós falamos muito em sombra, Antigo Testamento, sombra do Novo Testamento. Novo Testamento figura dessa sombra do Antigo Testamento. Amém? Então, entendendo isso, olha aonde a gente vai chegar. Volta um pouquinho a palavra em João 16, João 6, João 6,14, é um verso muito conhecido por todos, né? João, oh meu Deus, 14,6, perdão, ao contrário, eu pensei uma coisa e anotei outra aqui. João 14,6, vamos lá. Esse é o verso que a gente já está muito habituado, já muito conhecedor dele. É Jesus já ressurreto, e Tomé pergunta para ele como que vai saber o caminho para chegar, e Jesus fala, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Deus, sua palavra, Senhor Deus, é através dela, Pai, que a sua igreja, que a sua noiva vai aprender mais do Senhor essa noite, Deus. Senhor, fala com o seu povo, fala com a sua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cuida, Deus, cuida de que cada um entenda. Oh Senhor, abra os ouvidos espirituais, Senhor, abra, Senhor, o entendimento, Deus. Senhor, nós cancelamos agora, Senhor, toda tentativa, Deus, do inferno atrapalhar o entendimento da palavra. Oh Senhor, nós declaramos agora, Senhor, que o inferno não pode interferir, Senhor, dentro da sua igreja, do entendimento da palavra, que é do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. E vamos entender uma coisa aqui. Eu já falei isso daqui, creio que até mais de uma vez, já fiz essa ligação, mas ela é importante para a gente poder entender todo o desenrolar do que Deus tem para falar para nós hoje. Jesus fala para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Quando Jesus fala isso,
Quando Jesus usa essa expressão, todo mundo que estava ali em volta entendeu que ele estava dizendo que ele era a figura da sombra anterior, que era o tabernáculo. Por que isso? O tabernáculo tinha 3 cortinas. Ele tinha um ambiente inicial, que era o átrio. Depois ele tinha uma tenda dividida em 2 ambientes: o santo lugar e o santo dos santos. Ok? Quando você estava fora do tabernáculo, para entrar no tabernáculo e passar pela primeira porta, passar pela primeira cortina, essa primeira porta, ela se chamava caminho. Ela se chamava caminho. E essa porta, quando ele adentrava o tabernáculo, quando ele passava pela porta chamada caminho, ele estava dizendo o seguinte: eu entrei no caminho. E na entrada do caminho eu preciso ter 2 coisas. Vê se não tem a ver com o momento em que nós entregamos o coração para Jesus, em que nós entramos pelo caminho. Quando eu entro pelo caminho, eu tenho que ter sacrifício. Quantas coisas eu largo para poder escolher Jesus? Quantas coisas eu abandono de uma vida mundana, carnal, para poder seguir Jesus? Então eu tenho que sacrificar muita coisa na minha vida para poder andar no caminho correto. E a primeira coisa que você tinha quando entrava no tabernáculo era o altar do sacrifício, aonde eram sacrificados os animais levados ao tabernáculo. Repara, vai reparando a sombra e a figura, a sombra e a figura. A sombra é o altar do sacrifício, a figura é o sacrifício que nós fazemos de várias coisas do mundo que nós abandonamos para poder seguir Jesus. Logo depois disso, nós temos a pia da purificação, aonde o sacerdote que tinha sacrificado, ele se lavava e tirava o excesso daquele sangue do sacrifício de cima dele. Agora, depois que eu converto, que eu venho e que eu começo a seguir o caminho de Jesus, eu tenho que descer as águas. Eu vou para o batismo. Eu desço as águas do batismo. E aí eu estou pronto para entender mais sobre Jesus, que é a verdade. Ele não disse: eu sou o caminho e a verdade? Agora, sabe o que é a verdade? A verdade é a segunda cortina, é a segunda porta. É a porta que você entra naquele que o sacerdote entrava na tenda. E só o sacerdote podia entrar na tenda. A porta que o sacerdote entrava na tenda, na primeira parte da tenda, que era o santo lugar, ela era conhecida por verdade. E o que eu tenho no santo lugar? Eu tenho o altar do pão. O pão que se rasgou. O pão que se rasgou. O pão que representa o corpo de Jesus. Haviam 12 pães ali, representando as 12 tribos de Israel, mas era o pão. Era o pão da vida, representado. O pão da vida que é Jesus, que um dia foi rasgado por nós. Do outro lado do altar, eu tinha a menorá, o candelabro. Porque Jesus é o pão da vida, mas Ele é a luz do mundo. E você tem o candelabro do outro lado. E na frente, você tinha o altar de incenso.
A palavra diz que os anjos vêm colher a oração do fiel aonde? No incensário. E essa oração queima e sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Então, nesse compartimento do tabernáculo, nós temos Jesus muito bem representado ali. Só que nós temos mais uma porta para passar, que é a vida, que é a porta da vida. E o que tinha do outro lado da porta da vida? A Arca da Aliança, que representava o quê? A presença de Deus. Então, quando Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque eu preciso passar pelo caminho, pela verdade e pela vida para chegar no Pai. Que era representado pela arca, onde você tinha a presença de Deus. Entende essa questão de sombra e de figura? Isso é só para começar a entender. Agora, vamos entender a questão da identificação? Abre comigo em Gênesis 17. Gênesis 17. A partir do verso 9, Gênesis 17, a partir do verso 9. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 17, a partir do verso 9, fala o quê? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Você concorda comigo que a circuncisão é uma marca na carne? Ela é uma marca física. Deus começa a marcar o povo dele. Você é meu povo, você é meu povo, você é meu povo, você é meu povo. Ele começa a fazer uma marca física, identificar, criar uma identificação daquele que é dele. Está dando para entender isso? Está dando para entender? Olha só, todo macho será circuncidado. É a aliança, é a primeira aliança que Deus vai fazer com o povo, com quem vai ser o patriarca primeiro do povo dele. O primeiro que ele realmente chama, separa e fala: olha, você vai para uma terra que eu vou te dar, que é o lugar onde vai se estabelecer. Para eu poder ter um povo, para eu poder ter uma nação, eu preciso ter um povo. Esse povo precisa ter um limite geográfico, uma terra para ele habitar. E é isso que Deus está falando: olha, eu vou separar um povo e vou dar um lugar para esse povo viver. Esse meu povo vai ter um espaço, vai ter um lugar para viver, porque no início eu fiz isso e entreguei para Adão, mas Adão pisou na bola, e Adão vacilou. Adão não ensinou o suficiente para Eva. Eva não estava suficientemente ensinada por Adão para não pisar, não vacilar e não cair. Por isso que Deus cobra de Adão.
porque a ele cabia ensiná-la, e a ela cabia entender que ele estava a ensinando. Só que eles erraram, e eles perderam o território. Agora, Deus vai restabelecer o povo através de Abraão, e vai falar assim: olha, eu vou te dar um território, eu vou te dar um povo, numeroso como as estrelas do céu, numeroso como os grãos de areia do deserto, mas eu vou te dar uma terra para que esse povo viva. E ele promete a terra para Isaac, para Abraão, Isaac e Jacó. Ele confirma essa promessa. Passa-se o tempo, o povo volta, vai para o Egito, perde a direção da terra. Em determinado momento, Deus levanta alguém para libertar esse povo do Egito, traz esse povo para o deserto de novo, para poder levar para a terra prometida. Moisés. Só que quando Moisés vai sair do Egito, qual é a desculpa, ou entre aspas, qual o motivo que ele dá para o faraó para tirar o povo do Egito? Nós precisamos ir ao deserto para adorar. Nós precisamos ir ao deserto para adorar a Deus. E quando esse povo está no deserto, Deus vai falar assim: agora está na hora de me adorar. Então a primeira coisa que você precisa fazer é construir um lugar para me adorar. Então você vai construir um tabernáculo. Só que para me adorar, eu preciso que tenham sacerdotes. E aí ele vai levantar uma família sacerdotal. Quem que ele levanta? Arão, irmão de Moisés. Levanta Arão e levanta os seus filhos. Aonde Arão ele prepara com todas as vestes especiais. Depois você dá uma lida, que ele descreve as vestes, né? As vestes especiais do sacerdote. E ele vai descrever duas vestes: uma veste de sumo sacerdote e uma veste de sacerdote. É mais uma identificação que ele faz. Por quê? Porque o povo, olhando de longe, já olha para aquela roupa e já fala: opa, é um sacerdote. O povo olha de longe, quando vê a roupa semelhante à do sacerdote, com um turbante diferente, uma coroa nesse turbante, e um peitoral com 12 pedras aqui, cada uma representando uma das tribos, ele fala: opa, esse é o sumo sacerdote. Então, o sacerdote, ele pode entrar no santo lugar, mas somente o sumo sacerdote pode ir até o santo dos santos. E isso tem que ser muito bem identificado, quem é quem. Então a roupa diferenciava. A roupa era uma identificação dessas pessoas. Outra identificação que tinha é que cada tribo tinha a sua bandeira. Cada tribo tinha o seu símbolo, tinha a sua, né? Tinha a sua cor representada nas 12 pedras do peitoral. Isso tudo era o quê? Identificação. Isso tudo era Deus identificando ali aquele povo. Identificando aquele povo. Marcando fisicamente, para que todo mundo que olhasse entendesse quem era aquele povo. Amém? Passa 1500 anos, e aí Paulo vai deixar um escrito assim. Abre Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2.
Amém? Então, nós tínhamos 2, Romanos capítulo 2, verso 28, perdão, esqueci, tadinho da Ju, ficou lá querendo saber aonde que eu estava indo. Romanos 2, 28, para a mídia. Vamos lá. A gente tinha um povo escolhido, amém? O povo judeu era o povo escolhido, as 12 tribos de Judá, ok? Legal? Agora escuta aqui, Novo Testamento, passamos o Antigo Testamento, e você vai ver que nós vamos deixar a identificação de lado agora. Por quê? Novo Testamento, Jesus já veio, carta aos Romanos, é Paulo escrevendo, Paulo já está convertido, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já passou 40 dias, já ensinou, já subiu aos céus. Paulo viu Estevão ser apedrejado. Paulo parte, e Paulo era identificado. As pessoas sabiam que Paulo era um fariseu. E aí, o que vai acontecer? Paulo converte. E olha aqui, o que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 2, a partir do verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Espera aí, o que ele está falando? Olha, esquece todo esse estereótipo. Esse estereótipo, ele era válido no Antigo Testamento para formar o povo. Mas, João fala, logo no capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala o quê? Veio para os que eram seus, e os que eram seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, está dando para entender? Está dando para entender? E ele continua: porém judeu é aquele que o é interiormente. Falei interiormente, não é exterior. Esquece o exterior, esquece o chapelão, esquece o cachinho, esquece a barba batendo no umbigo, esquece isso. Não é isso que vai marcar mais. O que marcou uma época, não é mais isso que vai marcar quem é aquele povo. O que vai marcar aquele povo? Porém judeu não o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Olha só, o que precisa ser circuncidado? É o nosso coração. Me diz uma coisa, quando a circuncisão era na carne, quem que era circuncidado? Todo macho. Era isso foi isso que nós lemos, não foi? Todo macho vai ser circuncidado, porque não dá para circuncidar a fêmea. Amém? Pode parecer que eu estou brincando, mas não, é muito sério isso. Não dá para circuncidar a fêmea, só se circuncida o macho. Só que tem uma coisa: a hora que a circuncisão deixa de ser na carne e ela vem para o coração, a fêmea tem coração.
e ela pode ser circuncidada. Amém? A circuncisão e a marca do povo de Deus não é mais uma marca masculina, é uma marca de povo todo. É uma marca que a mulher recebe também, quando ela tem o coração dela quebrantado e entregue. Olha como que Jesus amplia tudo. Olha como Jesus abraça todos, porque a palavra diz que para Deus todos seriam salvos. Essa é a vontade dele. E essa é a nossa missão: saquear o inferno, tirar debaixo das mãos de Satanás aqueles que ainda estão perdidos. Esse é o nosso ide. Ide pregar o evangelho a quem? Só o judeu? Não, a toda criatura. Se não fosse assim, Jesus não tinha mandado Paulo para os gentios. A toda criatura. Toda criatura. Oh Deus. Coração circuncidado. Nós precisamos ter. A nossa circuncisão, ela não é carnal, ela é espiritual. Porque também ninguém vai entrar com estilete no teu coração para circuncidar e tirar um pedaço, como era a circuncisão da carne, amém? É espiritualmente. Não dá para dizer que a circuncisão continua na carne. Ela agora é no espírito. E ela vem para o espírito quando? Quando você recebe o fruto do espírito. O Espírito Santo, ele só vai entrar em coração circuncidado. O fruto do espírito, ele só vai andar naquele coração que escolhe andar mais em espírito do que em carne. Porque o espírito não pode ser colocado para andar em carne. O espírito é colocado para que a gente entenda e consiga extrapolar o nível da carne, para que a gente possa viver em espírito, e aí sim entender que Jesus morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele, e a viva dele em espírito. Eu preciso viver a vida de Cristo, eu preciso viver a vida de Jesus, para que eu possa andar no espírito. Como que eu quero andar no espírito, se eu fico enterrado na terra até o meio da cintura, e fico esperando das coisas terrenas? Faz uma conta aí. Eles dizem que a vida média do brasileiro é 70 anos, mas a maior parte das pessoas que eu conheço morreram depois dos 80. Na pior das hipóteses, vamos jogar 80 para fazer conta redonda. Quantos anos falta da tua vida para chegar a 80? É maior ou menor do que a eternidade? O que falta para você chegar nos teus últimos dias é maior ou é menor do que a eternidade que nós queremos viver ao lado de Deus? Então, de que me vale esses anos que me faltam? Eles só servem para uma coisa: para eu matar a carne e buscar o espírito. Para eu deixar de lado o carnal e buscar uma vida espiritual. Mais perto quero estar. A gente não canta isso?
mais perto quero estar, não é? A gente não canta isso. Eu não consigo estar perto de Jesus se eu for carnal. Eu consigo estar perto de Deus se eu for espiritual. Eu só consigo me aproximar de Deus se o fruto do Espírito que habita em mim for maior do que a carne. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso tocar nele. E para eu tocar nele, eu preciso de um coração circuncidado para que o fruto do Espírito possa brotar em mim. Aí ele segue. Vai em Apocalipse, capítulo 22. Porque ele deu vestes especiais ao sacerdote, ele deu vestes especiais ao sumo sacerdote, e ele vai dar vestes especiais para nós também. Olha aqui, o que ele fala dessas vestes? Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, as suas vestes, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pela porta. Está falando de vestes? Está falando de roupa? Está falando de vestes. Mas que vestes são essas? Como que eu vou lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro e elas depois ficarem alvas como a neve? Qualquer coisa que você suja de sangue fica vermelho. Como que aquilo que eu sujo de sangue fica vermelho? Porque tudo isso é espiritual, não pode ser material. As minhas vestes é o meu interior. Porque vem cá, quando a gente morrer, a carne vai para onde? Para a terra. E o que vai para Deus? Nosso espírito. Então nós estamos falando de vestes espirituais. Essas vestes espirituais precisam ter passado pelo sangue do Cordeiro, pela cruz. E aí elas se tornam limpas. O sangue do Cordeiro nos limpa dos nossos pecados. E isso é espiritual, isso não é natural. Isso é espiritual. Eu preciso buscar o mundo espiritual. Porque nós somos espírito habitando em um corpo. Nós não somos dessa terra material. Nós vamos viver em uma terra espiritual, com corpos glorificados. E aí ele vem falar: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Primeira Pedro, esse texto todo mundo sabe quase que de cor. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Opa, eu sou sacerdote, eu não preciso mais daquelas vestes, né, que o sacerdote usava. A minha veste agora é espiritual. Eu não sou marcado mais por fora, eu sou marcado por dentro. Nação santa,
Opa, eu não sou mais um povo da terra. Eu sou santo, separado. Santo quer dizer o quê? Separado. Então eu sou uma nação santa, uma nação separada. Olha aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aliás, você quer coisa mais exclusiva do que ser de Deus? É exclusivo. Eu sou exclusivo dele. É exclusividade. Exclui tudo que não sou eu. Exclui tudo que não é esse povo. Porque esse povo é de propriedade exclusiva. O que é exclusivo? É o que exclui. Então o povo é exclusivo. Por quê? Porque tudo que não é aquele povo é excluído. Vocês já entenderam essa palavra? O exclusivo? Exclusivo é aquilo que exclui. Se eu sou um povo exclusivo, é porque eu sou um povo que exclui o que não é o povo de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que ir e ganhar mais almas para Jesus. Isso não quer dizer que eu não tenha que ir saquear o inferno. Isso não quer dizer que eu não tenha que ir evangelizar, ganhar vidas. Muito pelo contrário, eu preciso aumentar esse povo. Crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Crescei em conhecimento, estatura e multiplicai-vos. Para que eu consiga lá fora não ser colocado no canto da parede com perguntas que eu não sei responder, eu preciso aprender a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque senão você vai ser humilhado por gente lá fora que até sabe alguma coisa da Bíblia, mas vai te colocar no canto da parede, vai te fazer pergunta que vai te derrubar. Sabe por quê? Porque Satanás entrega perguntas que você não vai saber responder. Se fosse outro no teu lugar, saberia. Mas como você não estudou a Bíblia, você não vai saber responder. E você vai ficar com cara de bobo, sem saber responder. E a pessoa que não conhece a Bíblia e que não quer, ela vai sair por cima. Está vendo? Você que é de lá não sabe. Complicado isso. É complicado isso. Eu tenho que conhecer para defender a minha fé, para não ser pisado lá fora por um monte de humanismo tolo, humanismo que infestou esse mundo. Gente, o mundo está buscando e está trazendo de volta toda uma filosofia grega, que era politeísta, cheio de deuses, um deus para cada coisa na Grécia. E o mundo está trazendo toda essa filosofia grega de volta. Está trazendo o hedonismo. O que vale é eu ter prazer. O que vale é eu satisfazer o meu prazer. É mais ou menos isso. Hoje numa aula eu estava ensinando técnica de cartaz, porque meus alunos iam fazer cartazes. E um falou, fazer assim, tal, umas figurinhas desse tamanho. Eu pegava a figurinha, mostrava de longe para ele. Você está enxergando daí? Como é que você quer que enxergue teu cartaz? Mas eu estou fazendo do meu jeito. Eu falei, cara, eu estou te dando uma técnica. Eu estou te ensinando uma técnica. Jesus nos ensina uma técnica aqui. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Eu quero ir para o céu, é do jeito dele. Não é do meu jeito. Não é a lei de Gerson, um jeitinho brasileiro.
Jeitinho brasileiro é do capeta. Tanto que ele nasce, aonde que nasce essa expressão, lei de Gerson? Eu tenho que me dar bem em tudo. Era um comercial de cigarro que o Gerson fazia. O apito do capeta. Depois da Copa de 70, os jogadores estavam no auge, fazendo comercial na televisão adoidado, e o Gerson era um jogador que todo mundo sabia que fumava. E pegaram ele para fazer um comercial, uma campanha publicitária de um cigarro. E ele falava, porque a gente tem que se dar bem em tudo, porque esse cigarro, além de melhor, ele é mais barato. A gente tem que se dar bem em tudo. E essa era a frase. E por isso ficou essa coisa do jeitinho brasileiro. A gente tem que se dar bem em tudo. Isso é do capeta. Jesus não falou que a gente tem que se dar bem em tudo. Ele falou que no mundo passaríamos por aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nós temos que tirar esse humanismo antropocêntrico que colocou o homem no centro, jogar isso no lixo e colocar Jesus no centro de novo. Nós temos que ser cristocêntricos, teocêntricos. É Deus no centro. Pai, Filho, Espírito Santo. Aleluia. Fique em pé, abrindo em 2 Coríntios 5, 20, para a gente ter uma sensação de que está encerrando. Segunda Coríntios 5, 20. De sorte que somos o quê? Embaixador. Que é embaixador, hein? É um representante, né? Na embaixada dos países tem um representante daquele país, e dentro daquela embaixada, dentro da embaixada norte-americana no Brasil, não é território brasileiro. A polícia brasileira não pode entrar lá. É território norte-americano e tem policial norte-americano lá dentro. Na embaixada do Brasil em Israel, o exército israelense não pode entrar, só o brasileiro que pode estar lá dentro. E a polícia brasileira está lá dentro. Então é território nacional, representado por alguém que é escolhido para estar lá como embaixador. Quem escolhe o embaixador do país? O presidente da República. Quem escolhe você para ser embaixador do reino de Deus? O próprio Deus. Então, no momento que ele fala de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, é porque nós não temos mais uma identificação externa, nós temos uma identidade interna. Você entendeu a diferença de identificação e identidade? Identificação me marca por fora, mas o que eu tenho que buscar é a identidade. A identidade é interna, a identidade é um coração circuncidado, a identidade são as vestes limpas, a identidade é aquilo que sai de dentro para fora. E uma vez que sai de dentro para fora, eu posso ser embaixador de Cristo, embaixador do reino de Deus na terra. Você está entendendo o que você tem que buscar? Você está entendendo que nós temos que buscar todos os dias? Nós temos que buscar essa identidade. E eu te falo uma coisa, essa identidade te coloca dentro do propósito de Deus. E uma vez que você está no propósito de Deus, Deus vai fazer tudo. Gente, Deus vai implementar o reino dele na terra. A Bíblia já nos diz isso. E acabou. Acabou, ele vai implementar. Se você não quiser participar, é livre-arbítrio. Mas se você quiser participar, sabe o que vai acontecer? Como ele vai implementar, ele vai precisar te municiar para implementar. Se você estiver no propósito dele,
e colocar o reino em primeiro lugar, todas as coisas lhes serão acrescentadas. Você entendeu aonde que estão todas as coisas acrescentadas? É quando eu estou no propósito de Deus. Por isso que quando a gente fala aqui de dízimo e oferta, a gente está falando de propósito de Deus. E esse é um sinal que você está dando para Deus: olha, eu estou no seu propósito. É um sinal. Eu estou no seu propósito. E uma vez que eu estou no propósito dele, ele vai me dando os recursos necessários, não para a minha vida, mas que através da minha vida eu chegue ao final, ao propósito dele, de implementar o reino de Deus na terra. Você quer entrar no propósito de Deus? Você quer ter o seu coração circuncidado essa noite? Confirmar a circuncisão do teu coração essa noite? Feche seus olhos. Senhor Deus, o nosso coração é seu. Senhor, nós entendemos, Pai, que nós precisamos entregar verdadeiramente o nosso coração ao Senhor, que a nossa carne, ela já foi o tempo da circuncisão. Hoje a circuncisão é coração, Deus. Hoje o nosso coração, Senhor, hoje o nosso espírito tem que estar preparado para o Senhor. Porque a luta na carne, Deus, é uma luta muito inglória nessa terra. Senhor, a cada dia que passa a gente vê, Pai, oh Deus, Senhor, a gente vê aí as obras da carne vencendo na rua todo dia, Pai. É na política, Senhor, é nas leis. Senhor, o Satanás está fazendo as obras da carne crescerem, mas Senhor, nós sabemos o seguinte, que o fruto do Espírito vence. E por isso nós precisamos desse fruto do Espírito em nós, por isso nós precisamos dessa identidade, Senhor. Senhor, nós queremos ser como Pedro, que ele tinha uma identidade no Senhor tão forte, que ele não conseguia negar Jesus, que as pessoas apontavam e falavam, ele é um galileu, ele andava com ele, olha o jeito dele falar. Senhor, é o jeito da gente falar, é o jeito da gente se comportar, essa é a nossa identidade. Senhor, nós queremos ter a identidade de Paulo, Pai, que precisou falar que ele era cidadão romano para não tomar 50 chibatadas, porque ninguém percebia mais que ele não era um cidadão romano, mas o confundia com um cristão, porque ele assim apresentava a sua identidade. Todo mundo olhava para Paulo e o identificava como um cristão. É assim, Pai, que nós queremos. É assim que nós queremos ser. E por isso Paulo falava, sejam imitadores de mim, porque eu sou de Cristo. Deus, que nós possamos ser imitadores de Paulo, e mais do que isso, imitadores verdadeiramente do Senhor, Pai. Senhor, que cresça em nós, Senhor, esse coração de andar no seu propósito, Deus, para que o reino de Deus possa ser estabelecido nessa terra, Pai, quanto antes. E só andando no seu rio, só andando no seu propósito, nós podemos dizer, Maranata, ora venha Senhor Jesus. Mas nós precisamos ainda saquear muito o inferno, Deus. Tem muita vida lá que tem que trazer para o Senhor. Tem muita criatura sua lá que o Senhor ama, Deus, e que nós precisamos trazer, Pai. Por isso, Deus, nós estamos num ano da preparação. Prepara-nos, Deus, prepara-nos, Senhor, para que nós estejamos prontos para vencer essa batalha, para vencer essa guerra, ao lado do Senhor Jesus, e ganharmos muitas vidas. Mas para isso, Deus, que o fruto do Espírito cresça nos nossos corações e no nosso interior, e que nós possamos ter a identidade do Senhor Jesus em nós, em nome de Jesus. O meu melhor eu quero